Aqui na região sudeste primeiro, Renata, Rio de Vamos para o Rio Janeiro. de Janeiro, porque a gente tem a definição de segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella, com 95,19% das urnas apuradas. A apuração caminhando para o fim no Rio de Janeiro. E a gente tem aqui, Bonner, dá para fazer vários comentários, analisar de várias maneiras. Uma que a gente pode lembrar agora que é um segundo turno de sobreviventes, digamos assim. Eduardo Paes, que foi prefeito da cidade por 2 mandatos, não conseguiu eleger o sucessor. É um sobrevivente do grupo político do ex-governador Sérgio Cabral, foi praticamente o único que sobreviveu ativo na política. E Marcelo Crivella, num certo sentido, é sobrevivente de chegar a esse segundo turno, porque é um dos prefeitos de maior rejeição entre as capitais brasileiras. Esteve muito arriscado de não conseguir chegar à segunda etapa da disputa e chegou se agarrando na essência, no core do eleitorado dele, a base neopentecostal, que 4 anos atrás, quando ele se elegeu, ele dizia que queria ampliar. E agora, na hora de tentar garantir essa passagem difícil para o segundo turno, foi onde ele se apoiou. Eduardo Paes e Marcelo Crivella, definido o segundo turno no Rio de Janeiro. Ainda no Sudeste, Vitória também está com a situação definida. Exatamente. Vitória fechou 100% das urnas apuradas, delegado Pasolini, do Republicanos, um egresso das forças de segurança, participante daquelas greves de polícia que assolaram o Espírito Santo tempos atrás, agora na política, vai em primeiro lugar para o segundo turno e o adversário dele será João Coser, do PT, com 21,82% dos votos. Vamos ver como é que vai ficar o atual prefeito. Essas forças que estão hoje na prefeitura, que são do Cidadania e não conseguiram passar para o segundo turno, quem é que eles vão apoiar nessa disputa? O candidato do prefeito era Gandini. Gandini, do Cidadania, candidato do prefeito Luciano Rezende. Gente, São Paulo andou, né? Vamos voltar a São Paulo então agora. Bastante. 57,77% das urnas apuradas. Temos o desenho que a gente imaginava desde o início da noite. Bruno Covas passando para o segundo turno com 32,81% dos votos e Guilherme Boulos 20,35%. Só para as pessoas terem uma ideia do quanto é diferente, uma anomalia mesmo que aconteceu nesta noite, vamos lembrar que 4 anos atrás, Bonner, às 8h30 da noite, João Dória foi anunciado prefeito eleito de São Paulo. Nós estamos conversando que horas aqui? Não, agora são 10h52 no horário de Brasília. Para a gente ter uma ideia do atraso na apuração em São Paulo. Foi muito impressionante. Não em São Paulo, né? Dos votos de São Paulo. Para esgotar a região sudeste, só falta vermos Belo Horizonte, que também já está bem avançado agora. A apuração super avançada, quase 85% dos votos. Alexandre Calil, prefeito do PSD, ele não era do PSD 4 anos atrás, é agora, é prefeito reeleito, daqui a pouquinho deve piscar, de Belo Horizonte. Pronto. E podemos ir para o Nordeste, porque no Recife nós temos uma situação nova agora, que se deu enquanto víamos aí a reportagem do Fantástico. Mais uma definição de segundo turno. Está começando a chover segundo turno na nossa apuração aqui, entre João Campos, do PSB, e Marília Reis, do PT. Várias situações para comentar sobre essa disputa. Nós comentamos que ela é a batalha dos primos. Temos aqui o filho do ex-governador Eduardo Campos, que é bisneto de Miguel Arraes. Marília Reis é neta. Miguel Arraes, político tradicional da esquerda, uma das figuras históricas da política de Pernambuco. E a gente também tem, Bonner, um grupo que está se mantendo no poder no Estado com bastante sucesso já há bastante tempo. Ele vai para o segundo turno ao final de 2 mandatos de Geraldo Júlio, prefeito do PSB, e está encerrando, tem mais um tempinho, né, o segundo mandato como governador, Paulo Câmara, do mesmo partido. No sul do Brasil, Porto Alegre também está com situação de segundo turno definido agora. A gente pode dar uma olhada, olha lá. Olha só. Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, farão o segundo turno, definido com quase a totalidade das urnas apuradas. Mas
Mas tem uma alteração de posicionamento dos Tem candidatos. essa é a questão. Tem uma alteração de posicionamento. Manuela liderou a pesquisa quase que de ponta a ponta, não é a primeira vez que ela concorre à prefeitura. E Sebastião Melo, que é um ex-vice-prefeito, ele foi vice-prefeito na gestão anterior do prefeito Fortunati, aparecia ali naquele pelotão intermediário. E daí o que aconteceu? O próprio Fortunati, ex-prefeito, que também era um candidato, desistiu da disputa poucos dias atrás. Já não se sabia nem se haveria tempo, na última semana, de o TSE reformular a urna e a contabilização e tudo mais. E todo o caminho do voto em Porto Alegre está levando a crer que o Sebastião Melo foi o principal beneficiário dos votos do Fortunati. Manuela Dávila, vamos lembrar, tem uma das poucas alianças entre PCdoB e PT nesta eleição, com o PCdoB na cabeça. O vice dela é o ex-ministro petista Miguel Rosseto e todo esse desenho deixa de fora o atual prefeito, Marquesan Júnior, que concorreu em meio a um processo de impeachment, com altíssima rejeição e também tendo se indisposto, tendo se separado, brigado mesmo com vários adversários dele de 4 anos atrás. Então, isso aqui é um retrato de isolamento e, como a gente disse mais cedo, é um carimbo muito forte de reprovação do eleitor, um prefeito não conseguir nem mesmo ir ao segundo turno. É um isolamento do prefeito, inclusive em relação ao governador do estado, que é do PSDB. Que basicamente não se envolveu e não fez grande... Ficou ali na dele, tocando... Agora a gente vai para o Nordeste de novo, para São Luís do Maranhão. Tem novidades também na capital maranhense. Temos definido um segundo turno entre Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte, do Republicanos, com 100% das urnas apuradas. Como eu disse mais cedo, para o governador Flávio Dino, estava mais ou menos claro que se Braide estivesse no segundo turno, ele tende a estar com o outro candidato, porque são adversários políticos. Natal já sabe quem é prefeito. Vamos lá. Álvaro Dias, do PSDB. Ele era vice-prefeito, assumiu a prefeitura da capital quando Carlos Eduardo saiu em 2018 para disputar o governo. Perdeu para Fátima Bezerra, atual governadora. Álvaro Dias ficou no posto e conseguiu se eleger agora. É uma prefeitura que o PSDB conquista em primeiro turno no Nordeste. A capital do Piauí tem novidades também. Vamos a Teresina. Segundo turno. Exatamente. Um segundo turno entre Kleber Montezuma, que é do mesmo partido do atual prefeito, Firmino Filho. Como eu disse um pouco mais cedo, Teresina é quase uma capitania do PSDB, é administrada pelo PSDB desde a década de 90. E o candidato tucano agora vai enfrentar no segundo turno Doutor Pessoa, do MDB, que disputou a eleição de governador 2 anos atrás, não foi bem sucedido, agora está no segundo turno para prefeito. Os alagoanos da capital, Maceió, também vão ter segundo turno, mas ainda não sabem com quem. Uau! Os personagens são aqueles que a gente veio acompanhando aqui ao longo da noite. Resta saber, falta pouquinho ali da apuração, não deve demorar muito para a gente saber. Mas a situação, nossa, eu vou até chegar mais perto, porque na minha idade você sabe que já nem enxergo tão bem assim, mas realmente são 3 candidatos ali. Você pode ter qualquer um dos 3. Exatamente. A rigor pode ter qualquer um dos 3, mas quando falta muito pouquinho... Alfredo Gaspar mais... Exatamente. Alfredo Gaspar quase garantido e JHC e Davi Filho tentando a vaga Uma curiosidade da política local, Davi Filho é do PP, que é o partido do deputado Arthur Lira, do Centrão, em Brasília, e o deputado e o grupo de Renan Calheiros, o governador, o senador Renan Calheiros, eles travam uma disputa local de poder em Alagoas. Davi Filho, se passar para o segundo turno, digamos que essa disputa ia se reproduzir no segundo turno na capital. Se não, o que a gente tem é JHC, que é um político conhecido de Alagoas, e o candidato Alfredo Gaspar, que é o candidato do grupo político que manda no estado atualmente. E como a gente já falou aqui, no Rio de Janeiro, a disputa vai para o segundo turno. Tem mais de 95% das urnas apuradas no Rio. O ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, a gente viu há pouco, conseguiu 37% dos votos. O atual prefeito, Marcelo Crivella, que é do Republicanos, 21,86%.
Bom dia. Eduardo Paes, do DEM, chegou para votar às 10h20 da manhã num clube em São Conrado, zona sul do Rio. O candidato estava acompanhado da família, cumprimentou eleitores e fez o V da vitória. O atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, que tenta a reeleição, estava com a mulher e o filho. Ele votou antes das 9 da manhã numa escola da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e também estava confiante. Os cariocas fizeram uma eleição sem grandes tumultos, dentro do previsto pela Justiça Eleitoral. Mas houve aglomerações em alguns pontos, como na Rocinha. Apesar da obrigatoriedade, algumas pessoas circulavam sem máscaras pelos locais de votação. E teve também muita boca de urna. O número de eleitores que não compareceram às urnas já é considerado um dos maiores das últimas eleições. Agora à noite, Eduardo Paes e Marcelo Crivella comemoraram o resultado, mas já de olho nas estratégias para atrair os eleitores para o segundo turno. Eles falaram quando a apuração estava com 30% dos votos totalizados. É uma nova eleição. Não se iluda, porque a partir de agora nós estamos fazendo um novo debate, uma nova conversa. Já pensa em nomes a buscar para conversar? Olha, já estamos pensando sim, isso é natural, né? Pensando em nomes e tentando compor aqui as nossas forças, é a nossa estratégia também. Eu vejo esse resultado com muita humildade, com muita tranquilidade. Vamos, nos próximos 15 dias, debater muita cidade. Conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas. Independente se a pessoa tem um viés mais de esquerda, de direita, eu acho que ela quer que a cidade funcione. Então esse diálogo eu vou buscar o tempo todo. Em duas grandes capitais do Nordeste, a situação também já está definida. Fortaleza vai ter segundo turno entre Sarto Nogueira, do PDT, e o capitão Wagner, do PROS. E a capital baiana já tem prefeito eleito. É o atual vice-prefeito de ACM Neto, Bruno Reis, do Democratas. Aqui em Salvador, o domingo foi de filas e aglomeração em muitas sessões eleitorais. Do lado de fora, gente sem máscara e santinhos pelo chão. Este ano, 9 candidatos tentaram se eleger prefeito de Salvador. E as urnas confirmaram o que apontavam as pesquisas eleitorais. O atual vice-prefeito Bruno Reis, do Democratas, foi eleito no primeiro turno, com mais de 60% dos votos válidos. Bruno Reis foi secretário municipal na primeira gestão do prefeito ACM Neto e acumulou o cargo de vice-prefeito e secretário de infraestrutura na gestão atual. Tem 43 anos, é casado, pai de 3 filhos e começou na vida pública aos 21 anos de idade, como estagiário da Câmara de Vereadores. O sentimento na cidade era de continuidade, de ver esse trabalho avançar ainda muito e muito mais. E é com esse espírito que nós vamos assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro, para seguir construindo uma cidade cada vez melhor, melhorando, inovando, uma cidade que os soteropolitanos têm orgulho. Em Fortaleza, um dia com poucas filas e uma votação considerada tranquila pelo TRE. A apuração dos votos confirmou o cenário projetado pelas últimas pesquisas eleitorais. Uma disputa acirrada entre os candidatos Capitão Wagner, do PROS, e Sarto Nogueira, do PDT. Sarto, que teve Covid durante a campanha, votou acompanhado pelo atual prefeito, Roberto Cláudio. Temos a pandemia, que estamos ainda vivendo nela, e temos que garantir, entre tantas coisas, os desafios que exigirão do prefeito equilíbrio, serenidade, experiência, equipe, e temos o retorno às escolas, a reposição do calendário escolar. Temos tantos desafios. Capitão Wagner é deputado federal e, depois de votar, falou da campanha para o segundo turno. Nossa mensagem sempre foi de ter uma cidade com um olhar para frente. A gente tem capacidade para dialogar, tem capacidade para agregar vários pontos de programa de governo de outros candidatos que a gente acha que são interessantes. A gente pode agregar ao nosso plano de governo, mas com muita tranquilidade, com o entendimento que mais importante é o apoio da população. Bom, nos estados da região centro-oeste do Brasil, a situação já está desenhada. Vamos mostrar para todo mundo direitinho agora, Renata. Em Goiânia, desenhado um segundo turno entre Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD, era o que as pesquisas apontavam. Lembrando que Maguito é um político muito conhecido no estado, ele foi governador, e que Vanderlan também é, e é o candidato do governador Ronaldo Caiado.
Vamos para onde agora? Vamos para Mato Grosso, para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade, do PSD, um dos 6 prefeitos, uma das 6 prefeituras de capitais liquidadas neste primeiro turno. Tá? E, por fim, Mato Por Grosso, fim, vamos ver Mato Cuiabá. Grosso, Cuiabá. Exatamente. Em Cuiabá, nós teremos um segundo turno entre o atual prefeito, Emanuel Pinheiro, do MDB, e Abílio, do Podemos. Tá? Temos definição também, a gente pode dar uma passada na região norte, Boneto, para ver Rio Branco. O segundo turno entre Tião Bocalon, do PP, e Socorro Neri, a atual prefeita do PSB, sendo que eles estão indo para o segundo turno com uma diferença muito grande entre eles. E a gente pode ver aqui que faltou pouco, muito pouco, para Tião Bocalon fechar essa eleição no primeiro turno. Já estamos aí, vamos a Porto Velho. Vamos a Porto Velho. Segundo turno, conforme o previsto, entre o atual prefeito Hildon Chaves, do PSDB, e Cristiane Lopes, do PP. 100% das urnas apuradas. Boa Vista, Roraima, Vamos situação definida também agora. Segundo turno entre Arthur Henrique, do MDB, e Otaci, do Solidariedade. E agora no Nordeste, para finalizar, João Pessoa, finalizar esta rodada, né? Cícero Lucena, ex-prefeito, ex-governador do PP, vai ao segundo turno com Nilvan Ferreira, do MDB. Obrigado, Renata. Tadeu, Poliana. A reportagem especial de hoje é ao mesmo tempo uma investigação e um alerta. A gente acompanhou o dia a dia